Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos no início da Quaresma. Vamos celebrar essa semana, quarta-feira de cinzas, iniciando assim a Quaresma, o tempo da Quaresma, preparação para a Páscoa. Um tempo de graça e um tempo de firmar a nossa aliança com Deus, de buscar um aprofundamento na nossa vida espiritual. Por isso vem na nossa mente esse número 40. Quaresma vem daí, 40 dias de preparação para a nossa ressurreição, a ressurreição com Cristo. Se olharmos para a Sagrada Escritura, a gente vai ver em vários momentos esse número 40. Quando Deus quis firmar uma nova aliança com a humanidade, Ele fez chover sobre a terra 40 dias. É o tempo do dilúvio. Depois Deus vai inaugurar uma nova aliança com o povo. Quando Deus tirou também o povo da escravidão do Egito para a terra prometida, o povo passou 40 anos no deserto, em direção à terra prometida. Também na missão de Moisés, quando Moisés ia entrar em contato direto com Deus no Monte Sinai para renovar a aliança com as tábuas da lei, Moisés fez um jejum de 40 dias. Do mesmo modo, o profeta Elias, o grande profeta Elias, para cumprir bem a sua missão e entrar em diálogo com Deus e com o povo, ele também passou 40 dias em jejum, em penitência. Nós vemos esse 40. Jesus também, quando foi pregar o reino de Deus, antes da sua vida pública, ele passou no deserto durante 40 dias se preparando, para cumprir bem a vontade do Pai. E assim nós também, pegando essa história da salvação, nós precisamos desse número 40, da Quaresma, 40 dias em preparação. Justamente porque nós temos os inimigos de nossa alma. Nosso Senhor nos aponta 3 grandes inimigos: o demônio, a carne e o mundo. São 3 inimigos que a gente deve lutar, principalmente agora nesse tempo da Quaresma, para a gente ter uma renovação espiritual. Por isso que a igreja nos aconselha 3 pontinhos: oração, penitência e esmola. São 3 obras que a gente deve intensificar, a gente deve fazer na Santa Quaresma. Em primeiro lugar, claro, a oração, para a gente firmar a nossa aliança com Deus, renovar e guardar a graça batismal. Nós precisamos da oração, precisamos entrar em contato com Deus. Uma pessoa sem oração, a vida dela está fadada às ruínas. Ela vai encontrar muitas dificuldades. E a oração aqui não é só ter uma matemática, uma tabelinha para rezar, é entrar mesmo em diálogo com Deus. A oração é conversar com Deus. Evidente que cada um tem o seu modo de conversar com Deus, mas nós precisamos da oração, desse diálogo com Deus, porque ao contrário a gente vai cair no pecado, e o pecado cega a gente. Hoje o ceguinho do Evangelho nos ensinou a rezar. Ser cego é muito ruim, porque tem 2 pontos. O cego é sempre aquele que está na beira do abismo. Uma hora ou outra ele pode cair em algum lugar porque não enxerga, e pode até morrer e ser condenado. E por outro lado, além de ter esse perigo de estar à beira do abismo, tem o outro lado. Ele poderia enxergar e ver toda a beleza de Deus, poderia estar vivendo na graça de Deus, olhando para a nossa vida espiritual. Quantas pessoas estão assim, à beira do abismo, e ao mesmo tempo, às vezes até percebe, ela poderia ter outra vida, outra alegria no coração, a presença de Deus, a graça de Cristo, mas não tem, porque o pecado cega a pessoa. E aí na Quaresma a gente precisa rezar como ceguinho. Ele nos ensinou a rezar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E uma oração insistente, uma oração humilde, pedindo a cura. Ele precisava da cura e ele insistia. Aquelas pessoas estavam ali ao redor, afastando ele: cala a boca, você está atrapalhando tudo, deixa Jesus quieto. Aí que ele insistia mais ainda: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim.
Muitas vezes o mundo quer isso da gente, calar a nossa voz, calar a nossa fé, a nossa oração, a nossa missa dominical. Mas a gente precisa da quaresma, a gente precisa dessa oração. Jesus, tem de piedade de mim. Eu preciso da cura, essa oração. E nosso Senhor pergunta para ele que eu veja, que eu saia desse abismo. Estou constantemente em perigos, eu não enxergo. Que eu veja o perigo, o abismo que tem os meus pecados, às vezes os meus defeitos, os meus vícios, viver naquela mesma vida, naquela mesma situação, que eu enxergue isso, que é perigoso. Eu posso perder, eu posso cair no buraco, eu posso perder a minha alma, posso perder a minha salvação, que o Senhor nessa quaresma possa fazer com que eu enxergue, que eu veja o tamanho do abismo que eu vou cair se eu continuar nesses mesmos defeitos. E por outro lado, que eu veja também como é bom viver na sua graça, como é bom viver na presença de Deus, como é bom viver na igreja, como é bom viver o Santo Evangelho, viver na luz de Deus, na presença de Cristo, na força da sua graça, que eu veja. Talvez seja essa a nossa maior oração da quaresma, que eu veja, que eu possa enxergar a maldade do pecado e ao mesmo tempo a vantagem de ter a graça de Deus em nosso coração. Então o primeiro passo para a quaresma é a oração bem feita. O segundo passo é a nossa penitência. Nós precisamos de penitência. É nosso Senhor quem nos ensina no Santo Evangelho: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Imagina uma pessoa que não faz penitência, sacrifício nenhum, que dá tudo aquilo que o corpo pede, não tem sacrifício para cuidar da família, para cuidar da esposa, para cuidar do esposo. A nossa vida sem sacrifício, sem penitência, vira uma vida de bicho, uma vida egoísta, uma vida sem sentido. Nós precisamos sim da penitência, porque nós somos alma e corpo, e muitas vezes o nosso corpo pede algo que a gente não pode dar. A nossa alma tem que governar o nosso corpo. Nossa alma tem que falar mais alto: epa, isso aqui não pode. Isso aqui vai afetar sua vocação, sua família, sua missão, a sua alma. Pode dar dando tudo aquilo que seu corpo pede, aquilo que suas más inclinações pedem. E aí entra a nossa penitência. Cada um escolheu uma penitência na quaresma. Talvez a penitência de não comer doce, não beber refrigerante, talvez de não usar as redes sociais, usar menos o celular. Cada um escolhe uma penitência exterior para fazer, porque isso é importante sim. Se a gente não consegue fazer uma mínima coisa, como a gente vai conseguir vencer as tentações, os desafios, os grandes inimigos da nossa alma, o demônio, o mundo e a carne? Nós precisamos de mortificação. Sem a penitência e mortificação, jamais vai existir virtude na sua vida, vai existir o bem na sua história. Nós precisamos dessa penitência, mas não só a penitência exterior, mas principalmente a penitência interior, o arrependimento dos nossos pecados, a contrição do nosso coração, aquela dor, que eu veja, Senhor, a maldade dos meus defeitos, que eu possa chorar os meus pecados na quaresma, pedir perdão, talvez através de uma boa confissão, pedir perdão. Por isso vai dizer Santo Agostinho, uma frase interessante dele, ele dizia justamente o seguinte: mais vale uma lágrima derramada diante da paixão de Cristo, você refletindo, meditando diante da paixão, do que fazer jejum de pão e água. Porque às vezes pão e água você pode até acostumar, mas essa contrição lá do coração, aquela lágrima, em olhar para Jesus todo desfigurado, pregado na cruz, tem um valor muito maior, porque você reconheceu a maldade do pecado, reconheceu as suas misérias, reconheceu que existe um amor maior na cruz por você, por causa das suas misérias, de seus pecados. Então essa é a verdadeira penitência do coração, aquela lágrima derramada diante do sofrimento de Jesus, e a gente faz muito isso na quaresma, a gente reza a Via Sacra, justamente para isso, que eu possa chorar diante da paixão de Cristo, que eu possa ter pena de Jesus todo desfigurado, chagado pelo meu amor. Essa é a verdadeira penitência, aquela contrição do coração, não uma coisa apenas exterior, que é importante sim a gente fazer a penitência exterior, mas a penitência interior do nosso coração. É assim que a gente deve encarar a Santa Quaresma. E o terceiro ponto da Quaresma é justamente a esmola, as obras de caridade. Aí cada um vai olhar as circunstâncias da sua vida, não só um dinheirinho mais pobre, mais simples, mas a gente pode fazer tantas obras de misericórdia.
às vezes rezar com a pessoa, visitar um enfermo, ir no hospital, rezar um terço, dar uma medalhinha a alguém, fazer obra de caridade, isso a gente pode fazer. Cada um pode se esforçar na quaresma para cumprir também esse preceito da esmola. É assim, amados irmãos, que a gente vai vencendo os nossos inimigos. Não adianta cruzar os braços e achar que a gente vai pisar na terra prometida. É preciso esses pontos, entender os 40 dias, é quaresma, é tempo de oração, de conversão, de penitência, de esmola. Aproveitemos esse tempo. Nós temos uma alegria muito maior na ressurreição quando a gente encara a quaresma como um momento sério da nossa vida espiritual. É evidente que a graça de Cristo, a ressurreição, é muito maior do que os nossos desafios, do que os nossos pecados, mas para isso a gente tem que abraçar esses meios que a igreja nos indica. Vamos buscar essa graça a cada dia, que eu possa aumentar esse espírito de fé na minha oração, nas minhas penitências, nas minhas boas obras, para que possa acontecer na minha vida, na quaresma, como aconteceu com o ceguinho. Ele pediu a cura, ele começou a enxergar, começou a seguir Jesus. Jesus, que eu veja. Eu tenho certeza que se a gente encarar a quaresma dessa forma, Jesus vai dizer para cada um de nós também: vê, a tua fé te salvou. Amém.